E se eu te dissesse que talvez a pior solidão que existe não seja quando você não tem ninguém, é quando você tem amigos, tem conversa, tem gente ao redor, tem grupo, tem convite, e mesmo assim, quando tudo acaba, você ainda se sente completamente sozinho. Me responde de verdade. Você já sentiu isso? Você já esteve no meio de várias pessoas, todo mundo rindo, todo mundo conversando, e do nada sentiu um vazio tão grande que parecia que você nem devia estar ali? Porque se você já sentiu isso, esse vídeo é para você. Talvez você tenha amigos, talvez você converse com bastante gente, talvez você até seja o tipo de pessoa que se enturma fácil, que sabe brincar, que sabe puxar assunto, que sabe manter o clima leve. Talvez olhando de fora, ninguém nunca diria que você se sente sozinho. Mas aí chega a noite, o celular fica em silêncio. A conversa acaba, a risada some, o quarto escurece e é como se tudo voltasse. Aquela sensação estranha, aquele vazio, aquela sensação de que ninguém realmente chegou até você. Não até quem você é de verdade. E isso confunde, né? Porque quando a gente pensa em solidão, a gente pensa em alguém isolado, sem ninguém, sem amigos, sem mensagens, sem companhia. Mas e quando não é isso? E quando você tem pessoas ao redor, mas não sente conexão com nenhuma? Já aconteceu com você? Você está numa roda, olhando todo mundo falar, rindo junto, respondendo, mas por dentro, sentindo que tem um vidro entre você e todo mundo, como se você estivesse ali, mas não estivesse, como se o corpo tivesse chegado, mas a sua alma tivesse ficado lá do lado de fora. E eu acho que essa é uma das piores dores que existem, porque estar sozinho, sozinho mesmo, já dói, mas estar rodeado de pessoas e ainda assim se sentir vazio, isso dói de um jeito muito mais cruel. Porque aí vem a pergunta que destrói muita gente por dentro: o que tem de errado comigo? Você começa a pensar: por que eu consigo conversar com tanta gente, mas não consigo me sentir próximo de ninguém? Por que eu sou fácil de estar perto, mas difícil de conhecer? Porque parece que todo mundo conhece a minha presença, mas ninguém conhece a minha verdade. Porque eu sou o amigo de todo mundo, mas às vezes me sinto o íntimo de ninguém. Essa frase machuca, né? Talvez você seja querido, talvez você seja lembrado, talvez você seja chamado para sair, talvez as pessoas gostem de você, mas você não sente que pertence de verdade. Você sente que está em vários lugares, mas não sente que é profundamente importante em nenhum. E isso vai criando uma ferida silenciosa, porque com o tempo você começa a se perguntar se você é só alguém agradável, alguém legal de ter por perto, mas não alguém que realmente toca alguém, não alguém que realmente é escolhido. E quando isso entra na cabeça, é muito difícil não se sentir substituível. E poucas coisas machucam mais do que isso. Mas agora eu quero te perguntar uma coisa. E eu quero que você responda isso em silêncio, só pra você. Quantas pessoas conhecem a sua versão real? Não a sua versão educada, não a sua versão engraçada, não a sua versão de boa, não a sua versão que responde tô bem no automático. Eu tô falando de você, você de verdade. A versão que parece quando ninguém tá olhando. Quando você deita a cabeça no travesseiro, quando o quarto fica escuro, quando o celular para de vibrar, quando você fica sozinho com os próprios pensamentos. Quantas pessoas conhecem essa pessoa? Porque às vezes a maior dor não é não ter amigos. A maior dor é perceber que as pessoas conhecem o seu personagem, mas não conhecem você. E talvez isso aconteça porque, sem perceber, você aprendeu a sobreviver assim. Você aprendeu a ser agradável, aprendeu a ser leve, aprendeu a ser útil, aprendeu a ser o amigo que escuta, o amigo que entende, um amigo que não dá trabalho,
um amigo que não pesa o clima, um amigo que sempre parece estar bem. Mas me diz uma coisa, quem escuta você? Quem percebe quando você está estranho, mesmo quando você tenta parecer normal? Quem olha para você e sente que tem alguma coisa errada, mesmo quando você está sorrindo? Quem pergunta o que aconteceu e não aceita nada como resposta? Quem fica? Quem insiste? Quem realmente quer conhecer você? Sem a versão editada. Porque talvez o que esteja te destruindo não seja falta de gente. Talvez seja o cansaço de ter que existir como uma versão sua, que nunca é completamente real. Eu acho que muita gente se sente sozinha mesmo com amigos, porque no fundo não está sendo ela mesma. Talvez você já tenha feito isso sem perceber. Com um grupo que fala de um jeito, com outro você muda, com uma pessoa você fica mais leve, com outra mais frio, com outra mais engraçado, com outra mais distante. É como se você tivesse virado um camaleão. Você só se adapta, você só molda, você só observa o ambiente, você percebe o que esperam de você. E então você entrega exatamente isso. Você ri de piada que nem achou tão engraçada. Você concorda com coisas que nem acredita tanto. Você esconde o que sente para não parecer intenso demais. Você diminuiu sua dor para não parecer carente. Você finge que não liga, quando na verdade liga muito. E no começo isso até funciona, porque ser adaptável faz você ser aceito, faz você se enturmar, faz você parecer fácil, faz você caber. Mas tem um preço alto, porque no fim você começa a ser aceito por versões suas, que nem sempre são verdadeiras. E aí nasce o vazio, porque lá no fundo você pensa, tá, as pessoas gostam de mim, mas será que gostam de mim mesmo? Ou gostam da versão que eu criei para não ser rejeitado? E essa pergunta é uma das mais dolorosas que existem. Alguém te pergunta, e aí, tudo bem? E você responde, tô bem, sem pensar, no automático, como se fosse reflexo, mesmo quando você não tá, mesmo quando sua cabeça tá um caos, mesmo quando você passa a madrugada pensando demais, mesmo quando você tá exausto, mesmo quando você sente que tem coisa demais presa aí dentro. E o mais triste é que talvez você nem responda isso porque quer mentir. Talvez você responda isso porque você já cansou de tentar explicar. Talvez no fundo você pense, não vai adiantar, vai parecer drama, vai achar frescura. Eu nem sei explicar. Eu nem sei se o que eu sinto faz sentido. Talvez eu só esteja exagerando. E isso é muito pesado, porque quando você começa a achar que o que sente não merece espaço, você vai se apagando aos poucos. Você vai se acostumando a viver só na superfície. E viver na superfície é uma forma de solidão. Agora eu vou te falar uma coisa que pode doer, mas talvez você precise ouvir. Às vezes, você não se sente sozinho porque ninguém se importa. Você se sente sozinho porque você se protegeu tanto que ninguém consegue entrar. Talvez você tenha construído uma versão forte, uma versão estável, uma versão engraçada, uma versão tranquila, uma versão que parece estar sempre de boa. Mas por trás disso tem medo. Medo de parecer fraco, medo de ser rejeitado, medo de ser intenso demais, medo de assustar as pessoas, medo de ser demais, medo de precisar demais, medo de ser visto. E mesmo assim, não ser escolhido. Então o que você faz? Você esconde, você filtra, você suaviza, você transforma sua dor em piada, sua carência em ironia, seu vazio em silêncio, seu pedido de ajuda em tá tudo certo. E aí, claro, ninguém consegue se conectar com algo que você nunca deixou aparecer. Dói ouvir isso? Dói.
mas também é libertador, porque isso significa que talvez o problema não seja que você é impossível de amar. Talvez o problema seja que você passou tanto tempo tentando sobreviver que esqueceu como ser visto. Talvez você ache que o problema é: eu preciso de mais amigos, eu preciso sair mais, eu preciso conhecer mais gente, eu preciso socializar mais, eu preciso parar de ficar tanto em casa. Mas e se não for isso? E se você não estiver carente de pessoas? E se você estiver carente de uma coisa muito mais rara? Ser visto, ser entendido, ser escolhido, ser levado a sério, ser escutado sem precisar transformar sua dor em algo bonito, engraçado ou leve. Porque no fim, o que cura a solidão não é quantidade, é profundidade. Você não precisa de 10 conversas, você precisa de uma conversa real. Você não precisa de 20 convites, você precisa de um lugar onde possa baixar a guarda. Você não precisa que todo mundo lembre de você. Você precisa sentir que alguém realmente sente você. Porque uma única conexão verdadeira vale mais do que 100 contatos que só conhecem sua máscara. E talvez sua alma não esteja pedindo mais gente. Talvez ela esteja pedindo mais verdade. Mas agora vem a parte mais pesada. E sinceramente, essa é a parte que quase ninguém fala, às vezes. Você se sente sozinho com os outros, porque também se sente sozinho com você mesmo. Talvez você evite o silêncio. Talvez você pegue o celular sem perceber. Talvez você abra aplicativo sem motivo. Talvez você aceite qualquer conversa só para sentir movimento. Talvez você procure barulho o tempo todo. Porque quando tudo fica quieto, você encontra você. E talvez você não saiba o que fazer com isso. Talvez você não goste da sua própria companhia. Talvez você se critique demais. Talvez você se cobre demais. Você se julgue por sentir tanto. Talvez você ache que seus problemas não são importantes. Talvez você se trate com dureza, que nunca teria com alguém que você ama. Então estar com os outros, mesmo sem conexão real, parece melhor do que ficar sozinho. Mesmo vazio, parece melhor do que encarar a verdade. E essa é uma frase muito forte, mas muito real. Tem gente que vive cercada de pessoas, não porque está feliz, mas porque tem medo do que sente quando está sozinho. Se isso te acertou, talvez você entenda agora por que nenhuma presença externa resolve a verdade. Porque companhia externa não cura abandono interno. Talvez você esteja esperando que alguém faça por você o que você mesmo nunca fez. Te ouvir, te acolher, te validar, te tratar com gentileza, te levar a sério, te dar espaço para existir sem culpa. E enquanto isso não acontece, você continua se sentindo vazio, porque sem perceber você colocou nos outros a missão de preencher um lugar que você mesmo abandonou. E isso nunca funciona por muito tempo. Porque quando você usa pessoas como anestesia, o efeito passa. Quando você usa a presença dos outros para fugir de você, o silêncio volta. E quando o silêncio volta, tudo volta junto. A carência, a insegurança, a sensação de não pertencer, a sensação de ser esquecível, a sensação de não ser suficiente. Por isso tanta gente se sente sozinha mesmo acompanhada. Porque o problema nem sempre é a ausência de pessoas. Às vezes, o problema é a ausência de intimidade com os outros e com você. Então, como é que você começa a sair disso? Não é com uma notificação, não é com mais festa, não é com mais conversa vazia, não é com mais gente ao redor. Você começa a sair disso quando para de tentar ser amado pela performance e começa a construir conexão pela sua verdade. E eu sei que isso parece abstrato, então vamos deixar simples. Pare de achar que ser agradável é a mesma coisa que ser íntimo. Tem gente que gosta da sua energia, mas não conhece a sua alma. E isso não é conexão. Escolha uma pessoa segura e seja 10% mais honesto. Não precise despejar tudo. Mas da próxima vez que alguém perguntar tá tudo bem, em vez de
tô bem, talvez você diga: pra ser sincero, essa semana eu não tô muito bem. Só isso. Conexão real começa em pequenas aberturas. Pare de se punir por sentir. Você não é fraco por sentir muito. Você não é carente por querer profundidade. Você não é dramático por querer ser compreendido. Talvez você só cansou de viver no raso. Observe quem só gosta da sua versão conveniente. Tem gente que ama a sua leveza, mas despreza quando você mostra sua dor. Isso não significa que você é pesado. Só significa que aquela pessoa só sabe lidar com a sua superfície. Aprenda a suportar a própria companhia. Essa é a mais difícil, mas também a mais importante. Enquanto você usar os outros para fugir de você, você vai continuar se sentindo sozinho, mesmo acompanhado. A paz começa quando você para de se tratar como um lugar onde ninguém quer ficar. Talvez você não precise de mais amigos. Talvez você precise de mais verdade com os outros, mais verdade com você, mais coragem de admitir o que dói, mais espaço para não estar bem, mais maturidade para perceber que conexão real não nasce de performance, não nasce de parecer interessante, não nasce de ser engraçado o tempo todo, não nasce de ser útil o tempo todo, não nasce de ser fácil o tempo todo. Conexão real nasce quando você para de tentar ser aceito por todo mundo e começa a ser reconhecido pelas pessoas certas, porque no fim é melhor ter uma pessoa que conhece sua verdade do que 100 pessoas que aplaudem sua máscara. E talvez essa seja a sua virada. Talvez o problema não seja que você nasceu quebrado. Talvez o problema seja que você passou tempo demais tentando caber e tempo de menos se permitindo existir. Talvez você só tenha sido forte por tanto tempo que esqueceu como pedir colo. Talvez você tenha sido de boa por tanto tempo que ninguém imagina o caos que existe aí dentro. Talvez você tenha sido fácil por tanto tempo que esqueceu como ser real. Mas deixa eu te falar uma coisa: ainda dá tempo. Ainda dá tempo de ser visto. Ainda dá tempo de criar vínculos reais. Ainda dá tempo de parar de se esconder. Ainda dá tempo de descobrir que você não precisa ser interessante o tempo todo para merecer conexão. Você só precisa ser real, no lugar certo. Então, se hoje você tem amigos, conversa com pessoas, ri com elas, mas quando tudo acaba, ainda sente aquele vazio, eu só quero que você lembre de uma coisa: você não está sozinho por sentir isso. E isso não significa que tem algo de errado com você. Às vezes, só significa que você está cercado de presença, mas com fome de profundidade. Talvez a sua alma não esteja pedindo mais gente. Talvez ela esteja pedindo mais verdade, mais coragem, mais pertencimento e mais você. Então, antes de sair procurando mais pessoas, talvez a pergunta certa seja: quem é você quando ninguém está olhando? E por que você tem tanto medo de deixar alguém conhecer essa pessoa? Se esse vídeo falou com você, talvez não seja porque você é fraco. Talvez seja porque pela primeira vez em muito tempo, alguém colocou em palavras o que você nunca conseguiu explicar. E agora eu quero que você me responda. Mas responde sem fingir, sem personagem, sem tô bem. Você se sente sozinho mesmo com amigos? Se sim, comenta isso aqui. Eu entendi, porque eu acho que muita gente vai perceber que nunca teve tão sozinho quanto pensava.